Glória a Deus, nós vamos dar continuidade à nossa série Next Level, que significa próximo nível. Nós precisamos viver isso e eu quero compartilhar com você hoje o seguinte título: Vencendo a Estagnação. Nós precisamos vencer isso na nossa vida em todas as áreas. Eu vou fazer uma aplicação específica da nossa vida espiritual. Obviamente que você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida que você achar pertinente. Abra sua Bíblia comigo em Levítico capítulo 26. Nós vamos ler o verso 10. Levítico 26, verso 10. Quem achar diz amém. Glória a Jesus. Alex, dá um auxílio ali para ligar o teclado lá, por favor. Arruma um cabo. Acharam, gente? Sim ou não? Acharam, tá aqui, né? Certo. Diz assim o texto: Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova colheita. Outras traduções dizem assim, que a gente vai ter que tirar fora o velho para que possa vir o novo. Amém? Amém? Muito bem, feche seus olhos, baixe sua cabeça e incline seu coração a Jesus, para que Ele fale a você. Pai, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor mais uma vez. Obrigado, o Senhor está aqui desde o início do culto, durante os louvores. Senhor, desde a abertura, desde a recepção, o Senhor está em cada parte desse culto operando e atuando nos nossos corações, na vida de cada um de nós. E pedimos que agora não seja diferente, que o Senhor, por meio da sua palavra, o Senhor ministre os nossos corações. Senhor, que todas as resistências que possam se levantar contra o conhecimento da sua palavra caiam por terra agora em nome de Jesus. Que cada ouvinte, que cada irmão que está aqui possa levar a mente cativa ao Senhor, a obediência de Cristo em o nome de Jesus. Fica conosco, fala aos nossos corações de maneira individualizada, pessoal. Senhor, que a palavra do Senhor seja um rema para o coração daquele que busca o Senhor. Eu sei que cada um, Pai, tem uma necessidade diferente, mas o Senhor é poderoso o suficiente para personalizar a mensagem de acordo com a necessidade de cada um. E é o que eu peço ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, deixa eu introduzir esse texto para você, né? Porque é importante a gente entender por que a gente vai começar com esse texto. Eu vou usar o texto da tradução Almeida, sempre que eu for me referir a esse texto, porque eu acho que ele sintetiza melhor a ideia que eu quero passar. Que é a seguinte: para que algo novo da parte de Deus possa vir, nós temos que tirar o velho. Essa é a ideia básica. Mas eu preciso me aprofundar um pouco no conceito desse texto, porque muita gente, muitos pregadores, pastores, e eu falo isso com temor diante do Senhor, mas eu também não posso negar a verdade. Às vezes eles usam esse texto para tentar fazer as pessoas entregarem o que elas têm, dizendo: olha, Deus vai te dar algo novo, então entrega o que tu tem. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer da parte de Deus, mas eu acho que não é honesto usar esse texto para esse tipo de coisa, porque não é bem isso que o texto está querendo dizer. Porque a verdade é a seguinte: esse texto está dentro de um contexto de obediência. E Deus disse para o povo de Israel o seguinte: se vocês me obedecerem, a bênção sobre a vida de vocês será tamanha, que o que vai acontecer? Enquanto vocês ainda estiverem desfrutando da colheita do ano passado, eu já vou estar dando uma nova colheita. Então, só que aí, aqui nesse ponto, é que a gente chega na nossa reflexão. Veja bem, se Deus abençoou esse povo no ano anterior, e agora os celeiros deles estão cheios da colheita do ano passado ainda, Deus já está mandando novas bênçãos de tal forma que não tem onde guardar essa nova colheita. Então Deus, Ele faz com que o povo tenha que tomar uma decisão de fé. Joga fora, lança fora essa colheita toda que você guardou aí, porque já tem uma nova vindo.
quando a gente para pensar sobre a aplicação desse texto, é muito interessante. A ideia bíblica é que a cada estação da nossa vida há uma colheita de Deus para nós. A cada estação em que nós caminhamos, há uma colheita, há uma bênção, há algo novo de Deus para as nossas vidas sempre. E aqui eu já começo com a primeira reflexão. Muitos de nós já parou de viver e de colher coisas novas em Deus há algum tempo, está estagnado. Mas a ideia é que, embora haja sempre uma bênção de Deus para nossas vidas, nova, é preciso coragem e fé para abrir mão daquilo que Deus já nos deu no passado, para nos apropriarmos daquilo que Ele está nos dando no presente. Eu vou colocar isso em termos práticos. Como é que isso seria na prática? Vou dar um exemplo, porque eu vejo isso muito acontecer. Imagine comigo uma pessoa que ela vivia em escassez. Faltava dinheiro para comprar o café da manhã, o almoço, às vezes a janta, às vezes fazia uma refeição no dia. Então ela busca Deus para que Deus a abençoe. E Deus assim o faz, abre portas de emprego, abençoa o negócio. Não sei, Ele faz alguma coisa por você. Aí o que acontece? Isso é uma colheita de uma estação. Você passou ali, muito provavelmente, esse homem, esta mulher foi fiel a Deus, buscou o Senhor, clamou a Ele por provisão e Deus veio com provisão. Porém, para Deus dar a bênção do próximo nível, você não pode criar apego por esse emprego, por exemplo, que é o que muita gente faz. Muita gente, porque viveu em extrema escassez, estagna no nível 1 da bênção. Cara, eu passei a vida toda tendo uma refeição, boa parte da minha vida, ou passei um período da minha vida de muita dificuldade, onde eu só conseguia fazer uma refeição no dia. Agora eu tenho um emprego onde eu consigo fazer todas as refeições. O que normalmente eu vou fazer? Para mim tá bom. Quando Deus desafia este homem ou esta mulher a dizer assim, entrega esse emprego, porque eu tenho algo novo já para ti. Essa pessoa ela não entrega, ela não é capaz de tirar aquela bênção inicial, que já pode ser considerada uma bênção antiga, velha, para que Deus venha e traga outra. Neste momento, falta fé. E aí, como consequência disso, nós temos um irmão ou uma irmã estagnado, completamente paralisado e vivenciando. Isso pode ser em qualquer aspecto. Você pega uma pessoa carente, só uma pessoa carente, que ela então, ela entra no relacionamento, muitas vezes, por mais que esse relacionamento não seja saudável, desde que supra minimamente essa carência, ela é incapaz de perceber que aquilo ali não é mais para ela, e ela não consegue abandonar aquilo, e ela fica apegada àquilo que é velho, aquilo que Deus não tem mais para ela, não preparou mais para ela. Isso pode ser relacionamento amoroso, de amizade, de liderança. Você pode aplicar em qualquer área da sua vida. O fato é que um dos aspectos decorrentes da bênção de Deus é que sempre haverá uma nova colheita para mim e para você. Diga amém. Portanto, vai ter momentos da nossa vida que não dá mais para a gente ficar se alimentando ou nos agarrando ao antigo. Quando eu faço uma aplicação disso dentro das nossas vidas espirituais, o que eu vejo de cristãos que falam comigo, assim, eu já fui isso, eu já fui aquilo, eu já fui assado. E toda a sua vida cristã atual se baseia no que ela foi no passado, porque agora ela não consegue mais avançar. Tudo que ela tem é uma boa lembrança de como foi o início da sua vida cristã, porque ela parou de avançar, ela parou de crescer, e ficamos ali naquele saudosismo de um tempo bom, mas por algum motivo esse tempo bom ele não avançou, porque muito provavelmente no decorrer da caminhada foi exigido dessa pessoa que ela desse novos passos de fé. Foi porque é requerido por nós. Eu acho que a palavra melhor não é exigência, mas o requerer de Deus, de que a gente sempre esteja avançando em fé com Ele. A gente percebe essas coisas em todas as Escrituras. Você percebe que quando Israel está saindo do deserto, Ele diz, olha, vocês não vão comer, vocês não vão guardar alimento para amanhã,
porque amanhã eu vou prover de novo, porque sempre há uma bênção nova da parte de Deus para as nossas vidas. Mas é preciso coragem para não se apegar e não se conformar com o que Deus liberou inicialmente, que é o que nos falta. Falta para muitos de nós coragem para continuar avançando, porque aquele pouco que Deus liberou no início acabou se tornando zona de conforto. E o resultado disso é estagnação. Desde o início da sua vida cristã, muitas coisas mudaram. Pessoas que se converteram com você provavelmente ascenderam, cresceram, você está no mesmo lugar. As pessoas mudaram, pessoas cresceram. As únicas pessoas que não cresceram, que não mudaram, foi você. Porque veja bem, mudanças são inevitáveis, o progresso é opcional. Não tem jeito, as coisas vão mudar, quer você queira, quer você não queira, quer eu não queira. As circunstâncias da vida, as situações vão mudar, a tecnologia vai avançar, as pessoas mudam, a mentalidade das pessoas mudam, e isso é inevitável, e muitas vezes por medo de mudança você estagna. Tudo muda, menos você. Todos ascendem, menos você. Vou dar um exemplo aqui. Eu acho que nós tivemos um testemunho aqui hoje, na abertura do culto, quando a Andrena estava dando a palavra. Ao nível de ousadia com que ela deu essa palavra, não se compara com o nível de ousadia que ela tinha, sei lá, 1 ano atrás. É outro nível. Ela subiu de nível. Alguma coisa aconteceu na relação dela com Deus. Ela recebeu algum nível de revelação que tirou ela de um nível para outro nível. Ela não estagnou. Só que as pessoas ao seu redor estão mudando, mas você não. E você vai continuar vendo coisas mudando ao seu redor. E se você não acompanhar, você vai ficar para trás. Porque mudança é obrigatória, é inevitável. Mas progresso é opcional. Cada um escolhe se quer progredir ou não. Muita gente, por medo, preguiça e uma série de outras circunstâncias, escolheu estagnar na vida. Faz mais nada. Escolheu o mínimo possível, está vivendo no mínimo e não consegue mais dar um passo adiante. E Deus está, então, nessa noite nos convidando para tirar o velho. O que você viveu no início da sua vida cristã valeu para aquele tempo. Já não dá mais para você ficar vivendo simplesmente desse saudosismo. Você tem que viver novas experiências com Cristo. Já não dá mais para você ficar simplesmente esperando que alguma coisa aconteça. Tirar o velho nesse contexto é ser intencional em seu processo de renúncia e de progresso. Tirar o velho é olhar para Deus e dizer: Deus, ok, aquilo que o Senhor me deu até aqui me conduziu a uma zona de conforto. Eu tenho certeza, se eu perguntasse que o lugar onde você está, que foi Deus quem te conduziu, eu quero te convidar a fazer aqui uma breve reflexão sobre o lugar de onde Deus te tirou. Certamente foi um lugar muito ruim. A maioria de nós estávamos na lama, em todos os aspectos: financeiro, familiar, emocional, saúde, seja lá o que for. Você saiu de um lugar para o outro. Deus te abençoou. Só que essa bênção, ela se tornou o seu lugar de estagnação. Aí você ficou e se tornou um belo de um religioso ou uma bela de uma religiosa. O fato é que agora Deus está desafiando você nessa noite em específico a você dar passos de fé, de você deixar aquele estilo de vida que te mantém estagnado, a dar novos passos e aceitar novos desafios na sua vida. A cada oportunidade que Deus coloca diante de nós é uma oportunidade de crescimento. Essas oportunidades, elas sempre virão em formas de desafio de fé. Elas sempre virão nesta embalagem de que você vai ter que tomar decisões arriscadas. Essas decisões são arriscadas, porém, são elas que te transformam, são elas que nos transformam. Então, nós precisamos dar esse passo de fé. Por quê? Porque a cada vez que a gente aceita isso, é isso que dá sentido para a nossa vida e nos traz vigor. Caso contrário, tem muita gente vivendo no tédio espiritual. A sua vida é um verdadeiro tédio espiritual.
Tudo que você faz é vir para a igreja, é chato pra caramba só vir para a igreja, irmãos. Aí você pode estar pensando agora, o pastor está falando besteira. A grande verdade é que a religião é chata, sem vida, sem graça. O cristianismo, ele propõe novidade de vida e é sempre intenso e vigoroso. Agora, quem vive religião, em algum momento se sente cansado e entediado. E aí, a gente arruma jeitinhos de tentar superar esse tédio. A gente dá pequenos passinhos, né? E tá tudo bem. Porém, é necessário você começar a dar passos maiores de fé. Não adianta você achar assim, vou entrar para o ministério de louvor para eu dar um passo de fé. Não, isso é maravilhoso, tá? Mas Deus não te chamou só para ficar cantando aqui, não. Deus te chamou para você ganhar vidas, pregar o evangelho, testemunho vivo, viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Para que você e eu possamos crescer, nós precisamos tirar essa mentalidade velha, esses conceitos velhos e abraçar a mudança e avançar para o próximo nível que Deus tem preparado de nós. Alguns de nós aqui só mudam se forem forçados. Só se a circunstância forçar demais é que mudam. É um medo intenso de mudanças, de assumir novas responsabilidades, de galgar novos níveis. Só quando é inevitável, quando você é forçado a fazê-lo, é que você faz. É um verdadeiro Jonas da vida. Quem conhece Jonas na Bíblia? Levanta a mão. Quem não conhece Jonas? Jonas é um homem que Deus o convidou para pregar. O convidou não, o intimou para pregar para a cidade de Nínive. E ele relutou muito para fazer isso. Até que Deus disse, não, tu vai fazer. Botou ele dentro da barriga de um peixe por 3 dias até que ele entendesse que ele tinha que fazer. Tem gente que é assim. As situações elas precisam se tornar extremas para que elas cedam à mudança. Ainda mudam se queixando, mudam reclamando, mudam murmurando. Só mudam debaixo de muita pressão, mudam resistindo, como foi o caso de Jonas. Até que uma hora a ficha cai, e aí sabe, tem um texto na Bíblia, Provérbios 29:1, eu queria que você, que vive esse estilo de vida, tem dificuldade em aceitar as direções de Deus na sua vida, olha o que diz esse texto, Provérbios capítulo 29, verso 1, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aqui no Data Show, desliga só essa primeira luz aqui, vê se consegue aí, 29:1, Provérbios 29:1, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Cerviz fala do nosso pescoço, é a nossa nuca. A ideia do texto é para onde a nossa incapacidade de olhar para outras direções, pessoas bitoladas, focadas numa única forma de pensar e agir. E não importa o quanto alguém tente mostrar para ele o diferente, o quanto alguém tente apontar, o quanto Deus fale, essa pessoa, ela endurece essa capacidade de ser direcionado. E a Bíblia diz que quem assim procede será destruído. Essa palavra destruir, ela significa quebrar. Será quebrado. Deus vai te quebrar. Se você é alguém resistente à mudança, está estagnado há um tempão, eu quero te dizer, e Deus está te chamando, e você sabe que Deus está te chamando, e não vai se fazer de desentendido de João sem braço, ou de Joana sem braço, você sabe que Deus está falando com você, você sabe que Ele tem te chamado, para você crescer e assumir novos posicionamentos, vez após vez, dia após dia, um dia que o negócio apertar, você vai orar como para Deus, Deus, eu não sei o que está acontecendo, por que eu estou passando por isso na minha vida, não sabe? Se fazendo de desentendido agora, né? Agora não sabe não, ou não quer admitir, é porque endureceu a cerviz, é porque Deus está dizendo, vai para ali, faz isso aqui, abre mão disso aqui, para viver esse outro aqui.
mas você está resistindo a Deus, e o resultado disso é que haverá um quebrantamento irremediável. Você vai ter que passar por algo que vai doer até que se aprenda. É isso que significa. Porque a gente volta a dizer, o texto é aquele que muitas vezes repreendido. Eu não sei quantas vezes significa muitas vezes, mas eu penso que você não deveria arriscar assim, tipo assim, vou tentar mais um pouquinho, vai que ainda dá para desobedecer mais um pouco. Porque na próxima já acabou a chance. Então eu não aconselho você a ficar jogando roleta russa com Deus. Segue a direção que Ele está te dando, porque é o melhor para a tua vida, vai te trazer paz e prosperidade. A bênção de Deus, eu conversava ontem com 2 casais, a gente falava sobre isso. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Existe uma diferença entre aquelas conquistas meramente humanas, aquilo que a gente conquista. Alguém que se dispõe a trabalhar, vai prosperar, meu irmão, isso é bíblico. Trabalhador digno do seu salário. Mas isso não significa que necessariamente, em última instância é Deus, mas não significa que aquilo ali é uma bênção de Deus, porque a bênção de Deus, ela não vem em sacrifício de nada, nem de família, nem de vida espiritual, porque ela não acrescenta dores. A bênção de Deus é o melhor lugar para você estar. Então, quebrante-se diante do Senhor nessa noite. Eu quero deixar claro que o objetivo dessa mensagem dessa noite é você aceitar as mudanças que Deus quer promover na sua vida. É você aceitar o fato de que Deus quer te tirar de um lugar e te colocar no outro. E que isso não significa que isso vai ser algo ruim para você, pelo contrário. Eu tenho dito isso aqui e vou repetir mais uma vez. Pense no lugar mais seguro do mundo. Talvez você quisesse um lugar onde você pudesse ter toda a certeza de que ali nada te atinge. Esse lugar existe. É o centro da vontade de Deus. Nesse lugar você é imbatível e inabalável. Imbatível e inabalável. Todo crente que vive no centro da vontade de Deus, todo cristão, todo homem de Deus ou mulher de Deus, que vive no centro da vontade de Deus é imbatível e inabalável. Fora desse lugar, não há segurança. Não há segurança alguma. Portanto, aceite estar no centro da vontade de Deus, ainda que isso signifique levar você a um novo nível, que vão apresentar novos inimigos, novos obstáculos, novas dificuldades, mas também te trarão mais autoridade, mais maturidade para a tua vida. Então vale a pena. Agora você precisa deixar ir o velho, para que venha o novo. Veja bem que essa é a proposta de Cristo. A proposta de Cristo é exatamente essa. Em síntese, se eu fosse ter uma frase muito comum que dizem por aí, que eu acho que ela sintetiza bem a proposta de Cristo. Cristo me aceita e te aceita, veja bem, Cristo me aceita e te aceita do jeito que a gente está. Mas por amor, Ele se recusa a deixar a gente nesse lugar. Ele quer que a gente cresça. Filipenses capítulo 2, ele diz: desenvolvam a salvação de vocês. Cresçam, amadureçam, saiam desse lugar de zona de conforto, onde você está apegado àquilo que você viveu no passado e você não quer sair desse lugar. Todas as pessoas que verdadeiramente foram transformadas e consequentemente usadas por Deus e viveram uma vida relevante, interessante, abundante, cheia de vida, essas pessoas aceitaram as mudanças que Deus queria promover na vida delas. Elas não resistiram. Então, Jesus se recusa a aceitar que caminhemos com Ele, olhando para o passado e vivendo de coisas do passado, sem que Ele possa nos conduzir ao novo que Ele quer liberar sobre nós. Seguindo essa lógica de Levítico, por exemplo, lá em Efésios capítulo 4, do verso 22 ao 24, diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, veja que segue a mesma lógica. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça
e em santidade provenientes da verdade. Esse processo de renovação que deve acontecer na nossa vida é um convite a gente deixar o passado e olhar para frente. Você não vai conseguir vestir-se de um novo homem sem antes despir-se de um velho. É um processo natural. Despir-se é estar vestido e tirar a roupa. Para que eu possa vestir uma nova roupa, eu preciso tirar a roupa com a qual estou vestida agora. Para que ele possa então completar esse processo de te transformar em uma nova pessoa, você tem que estar aberto a dar os passos que ele está te convidando a dar. Não importa quais sejam esses passos, e por mais dolorosos, desconfortáveis que sejam esses passos, no final eles redundarão em bênção para a tua vida, em felicidade e alegria, porque Deus é bom sempre. E nós devemos fazer isso não como se fosse um fardo. Quando você entender isso para de ser um fardo, para de ser um fardo para a sua vida, e na verdade você começa a ter a revelação de que Deus tem um estilo de vida superior ao que você vive hoje. Deus tem um estilo de vida superior ao que você vive hoje, em todos os aspectos, primeiramente espiritual, mas Ele tem um estilo de vida familiar superior ao que você tem hoje. Ele tem um estilo de vida financeiro superior ao que você tem hoje. Ele tem um estilo de liderança superior ao que você tem hoje. Ele tem um estilo de paternidade superior ao que você exerce hoje. Não importa qual seja a área, há um estilo de vida superior ao que você está vivendo hoje. Você precisa então continuar caminhando com Cristo. Ou você já chegou no ápice, ou você é o suprassumo do cristianismo. Sempre haverá um nível a mais para galgar na direção de Cristo, até que alcancemos a estatura do varão perfeito. Sempre haverá. Você não pode estagnar. Você não pode parar. Estamos prontos para entrar no próximo nível à medida que nós permitimos que Deus vá nos transformando e vivemos novas experiências com Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18, ele tem uma afirmação interessante, que nós estamos sendo transformados com o rosto, quando nós contemplamos o Senhor com o rosto descoberto, nós somos transformados à imagem do Senhor de glória em glória, de um nível de glória para um outro nível de glória. Sempre haverá um nível maior de glória para aqueles que são sedentos por Jesus e viverão uma vida plena. Portanto, nós precisamos nos entregar a Jesus. O apóstolo Paulo disse aos Romanos, no capítulo 6, no verso 4, se nós fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, ou outras traduções dizem, em novidade de vida. Deus tem uma vida nova para você, uma vida diferente da que você está levando, superior, mais excelente, onde você se torna homens, onde você se torna, como homem, você se torna referência de hombridade, de caráter, de trabalho, de excelência, de respeito, de honestidade, de falar a verdade. Você, mulher, vai se tornar referência para outras mulheres de caráter, de honra para com a sua família, com seus filhos, cuidado, respeito, sensibilidade, cuidado familiar. Há sempre uma vida excelente, mais excelente do que a que nós estamos vivendo agora. E nós não podemos achar que está tudo bem. Estou vindo à igreja, está tudo bem. Não. Tem mais de Deus para a minha e para a sua vida. Aí, tem uma parábola bíblica que eu acho muito interessante, está em Lucas 5, a partir do verso 37, que diz o seguinte: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará e os odres se estragarão. 38. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém
depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Tendência humana é sempre que experimenta alguma coisa que para ele é confortável e agradável, é permanecer lá. Você lembra de Pedro, quando ele estava lá no monte da transfiguração com Cristo. Jesus se transfigurou. Ele disse: Senhor, vamos armar uma tenda aqui e não vamos voltar nunca mais. Porque todas as vezes que a gente tem uma experiência agradável na vida, a gente quer se agarrar a essa experiência para nunca mais perdê-la. O Genildo ontem estava pregando, ele disse uma coisa interessante. Ele disse: gente, tudo nessa vida passa, coisas boas passam, coisas ruins também passam. Tudo passa. A gente tem que estar focado no propósito, no que Deus nos chamou para viver, em obedecer à vontade de Deus, é se vencer essa tendência à estagnação. Quando a gente encontra um prazer, uma zona de conforto, a gente se agarra a esse lugar. E é curioso que, por medo de mudanças, a gente vive sempre no mesmo lugar, estagnado a estilos de vidas pouco interessantes, sem relevância nenhuma, sem intensidade alguma. Nós vivemos estagnados. E Deus está nos chamando para experimentar do que Ele disse aqui no texto dele, no texto da palavra, do vinho novo. Há um vinho novo para mim, há um vinho novo para você. Há um vinho novo. Vinho é símbolo nas Escrituras, é símbolo da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, diz a palavra. Lá em Atos 2, quando aconteceu o Pentecostes e todos foram cheios do Espírito Santo, as pessoas que viram os homens cheios do Espírito Santo disseram: parece que eles estão embriagados com vinho. Porque todas as vezes que nós vivemos uma vida cheia do Espírito Santo, essa vida ela é sempre muito intensa. Nós precisamos meditar um pouquinho sobre o que é e como é que é a vida de alguém que está se permitindo ser um odre novo para receber vinho novo. É uma vida maravilhosa, é uma vida abundante, é uma vida onde não há monotonia, onde Deus está sempre conduzindo a gente a novos níveis de revelação, a novas experiências, onde a gente consegue viver de forma sobrenatural coisas que homem nenhum consegue explicar, mas a maioria de nós está condicionado a vir à igreja e não ter experiência alguma com o Espírito Santo. Qual foi a sua última grande experiência com o Espírito Santo? Teve? Paulo disse assim: a minha pregação ela não consiste em palavras de sabedoria humana, mas em demonstrações do Espírito e de poder. O que nós estamos vivendo de maneira sobrenatural? Para quem gosta de se sentir seguro de acordo com os padrões humanos, ele sempre precisa para poder avançar, ele precisa de garantias. Vou dar um exemplo. Alguém só consegue ofertar com generosidade se tiver certeza que não vai faltar para ele. Se houver o mínimo de dúvida, se houver o mínimo de incerteza de que se eu ofertar e for generoso e me faltar, eu não faço. Se houver a mínima possibilidade de me faltar, eu não faço. Porque eu só faço aquilo que eu tenho segurança, onde eu me sinto seguro. Por exemplo, se você tiver que dedicar o seu tempo, você só o faz se isso não te coloca em situação alguma de risco. Você pode gastar um tempo orando, ou você pode participar de um congresso. Vem conosco, irmão, participar de um seminário. Qual é o dia? Tal dia. Não, mas esse dia eu vou fazer extra. E como eu não tenho certeza se eu vou conseguir pagar as contas do mês, eu não posso abrir mão dessa extra para mim ir para um seminário. Eu tenho que trabalhar. Porque ele não se sente seguro em Deus o suficiente para supri-lo. E normalmente as pessoas elas estão sempre querendo construir esse lugar de segurança para poder avançar em Deus. É por isso que você nunca avança. Já parou para pensar? Tem gente que diz assim: não,
eu vou ajeitar minha vida financeira e depois vou abrir minha célula, vou fazer meu discípulo. Já tem anos que você está dizendo isso, continua sem célula e continua sem discípulo. Tem nada a ver com isso, querido. Tem nada a ver com sua vida financeira, não. Tem a ver com a sua indisposição de dar passos por fé, de ficar se apegando no velho ao invés de estar vivendo novo. Nós precisamos você precisa ter certeza, para você dar passos de fé em Deus, que você não vai sofrer nenhum prejuízo financeiro. Você não pode sofrer nenhum prejuízo financeiro, você não pode sofrer nenhum prejuízo no seu conforto, e você não pode sofrer nenhum prejuízo no seu prazer. Seus passos em Deus só são se garantir para você que não haverá prejuízo financeiro, não haverá prejuízo no conforto e não haverá prejuízo no prazer. Se houver prejuízo em uma dessas 3 áreas, você não sai do lugar que você está. Não sai, você vai continuar aí. Esse não é o estilo de vida que Deus escolheu para mim e para você. É realmente impensável que um cristão viva esse tipo de vida, porque ele jamais conhecerá o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo ele deixou claro que só é possível experimentar com boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a mentalidade velha, caída, corrompida pelo pecado, ela sair e uma nova mentalidade estabelecida por Cristo se estabelecer na sua vida. Caso isso não aconteça, você continuará exatamente no mesmo lugar. Passará anos, entrarão anos e sairão anos, e você estará exatamente no mesmo lugar. Às vezes mudam algumas coisas. Às vezes até como líder. Às vezes a gente é líder, entra ano e sai ano, as coisas não mudam. Entra gente, sai gente, mas a estrutura é exatamente a mesma. Muda nada. Porque a gente não teve a coragem de parar e fazer uma análise assim, peraí, tem alguma coisa errada com essa estrutura aqui, vou tomar uma decisão, por mais difícil que ela seja. A gente tem que fazer por fé. Quando estão entendendo, digam amém. A ausência desse vinho novo, ela é evidenciada por esse estilo de vida, fundamentado em dinheiro, conforto e prazer. Mas quando nós temos o vinho novo, não, nós avançamos espiritualmente. A estagnação do hoje tem relação direta com o seu projeto de conforto de amanhã. Pare e pense. A sua estagnação espiritual hoje, ela é resultado do seu projeto de conforto, prazer e dinheiro de amanhã. Você está tão focado em produzir para você riqueza para amanhã, conforto para amanhã, prazer para amanhã, que você não vive nada em Deus hoje. Nada. E na verdade, toda a sua leitura é a seguinte: quando alguma coisa acontece na tua vida que esteja alinhado com esse teu projeto pessoal de conforto, prazer e dinheiro, você diz que foi quem? Deus. Ai, Deus me abençoou. Deus me abençoou. Peraí, se toda a leitura que tu faz é só relacionada com o teu projeto pessoal de vida, significa dizer que no dia que Deus não atender, Ele não é fiel. É sempre um pensamento de bênção voltado e fundamentado pelo egoísmo. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos avançar, mesmo que isso signifique sair da zona de conforto, do lugar de segurança. Mas isso exige fé. Nós precisamos dar um passo de fé. O que Jesus está dizendo aqui, coloca de novo o texto de Lucas, capítulo 7. O Senhor está nos comunicando que Ele não vai derramar uma nova unção sobre estilos de vidas velhos. Não haverá novas bênçãos, não haverão novas bênçãos sobre estilos de vidas velhas. Se você quer algo novo de Deus, você precisa tomar coragem de viver novos estilos de vidas baseados na vontade de Deus. Não se derrama a presença do Espírito Santo sobre mentes velhas. Não se derrama a presença do Espírito Santo sobre mentalidades egoístas, fundamentadas em dinheiro, conforto e prazer. Não há presença do Espírito Santo. Se você quer Deus na sua vida, você precisa abrir mão de tudo isso. Ter coragem
de avançar para além do conforto, para além do prazer, para além do dinheiro. Você precisa dar um passo de fé. No verso 39 que nós acabamos de ler, bota de novo o verso 39. E ninguém, depois de beber o vinho velho, vamos fazer uma aplicação. E depois de experimentar o conforto inicial dessa velha vida, ninguém quer se arriscar uma nova. Ninguém quer se arriscar a fazer algo diferente. Ninguém quer se arriscar a dar passos de fé. Você imagina? Para você ver quantos homens de Deus. Eu vou dizer um sonho que eu tenho. Porque eu vejo homens de Deus fazer isso e um dia eu quero fazer. Nós estamos trabalhando bastante para construir essa igreja. Ela vai continuar crescendo em nome de Jesus. Diga amém. A tendência das pessoas depois que cresce e conquista alguma coisa nesse nível, para mim, a gente não conquistou nada. Mas se isso significasse alguma coisa, depois que isso aqui estiver pronto, eu estava disposto a ir embora e começar tudo de novo em qualquer outro lugar, porque isso para mim significaria avanço. Eu não vou me apegar a isso aqui. Eu não vou ficar preso a isso aqui. Um dia, sei lá, deixa um pastor aqui, você fica aqui. Vai algum pastor que vai se formar aqui. O Renan já vai se formar pastor, daqui a pouco tem outros pastores aí. Não sei, Deus vai direcionar. Fique aqui, porque eu vou me lançar num projeto meio doido por aí. Eu vou abrir igreja por aí do zero. Ganhar vidas e começar tudo de novo. Outro dia eu comentei com a minha liderança, vou comentar com vocês aqui. Tem o terreno da Jaqueira ali. Outro dia eu estava pensando que acho que eu vou procurar o dono desse terreno. Olha só, eu vou oferecer esse templo para ele. Porque ele é dono de um material de construção, pode ser que ele queira fazer um galpão para ele, um estoque. Isso aqui vai ficar bom para ele. Aí os meus discípulos assim, hã? Depois de tudo que a gente trabalhou? Não, você é doido, é? Sou. Começaria tudo de novo, para que a gente pudesse avançar num nível a mais e ter uma igreja ainda mais relevante. Eu só não sei quem é que tem coragem de fazer o mesmo aqui. Eu só sei que Deus vai levantar pessoas tão doidas quanto eu. Se Ele aceitasse a proposta, eu daria esse templo. A gente ia para debaixo de uma cobertura e começaria tudo de novo. Aí construímos uma igreja que se tornaria referência na cidade de Deus. Aí viria pessoas de todos os lados, aí o evangelho ia ficar cada vez mais robusto nesse lugar, ao ponto de mudar a realidade desse bairro. É o que está no meu coração. É o que queima aqui, ó. E se para isso eu tenho que me desapegar disso aqui, ó, deixa aí o velho, para que venha o novo. Nem que o novo signifique mais trabalho, mais desgaste, não interessa. É o que Deus quer, é o que eu estou pronto para fazer. E não importa quem concorda ou quem discorda, com todo respeito e amo vocês. Para alguns de vocês pode ser até coisa de doido que eu estou falando. Se for direção de Deus, eu entro e ponto final. E se eu ficar sozinho, eu começo sozinho tudo de novo. Mas eu sei que eu não vou ficar não, porque eu sei que tem gente doida aqui igual eu. Só os doidos digam amém. Só doidão. Eu estou orando para me encontrar com esse camarada. Estou orando. Falei, Deus, você vai colocar ele na minha frente. E quando você colocar ele na minha frente, eu vou dizer, vem cá, eu quero lhe mostrar um galpão que eu tenho aqui. Bora negociar? Tem nada naquele terreno, não tem absolutamente nada. Eu até falei assim, amor, vamos construir a galeria. Eu disse, não, tu quer trocar para quem tu quer? Vou construir mais nada aqui, não. Vamos continuar construindo. A gente não sabe qual é a vontade de Deus. Mas quando vier, eu não tenho medo de abrir mão do que nós vivemos até agora para viver algo novo em Deus. Outro nível. Um outro nível. É o que Deus tem nos chamado para viver. Nós não podemos ficar. Aí eu volto para o verso 39. Ninguém que depois que experimenta ter um templo como esse vai dizer que o novo é melhor. Não, isso aqui está ótimo.
A gente faz mais alguns ajustes, bota mais uns ar-condicionados, entendeu? Bota uma tela melhor e fica perfeito. Não tá, porque aqui só cabe 250 pessoas no máximo. Se eu botar uma galeria, dá no máximo 400. Eu quero um templo que dê 700, 800, a gente faça 3 cultos, 4 cultos. Quantas pessoas for possível. A gente foi chamado para salvar pessoas, então eu não posso pensar que isso aqui está bom. Se dá para ir para frente, vamos para frente, porque sempre tem uma nova colheita em Deus. Sempre haverá. A gente tem que avançar. Na prática, nesta mesma parábola, volta no verso 36. Então, contou-lhes esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além disso, o remendo da nova não se ajustará à velha. E aqui eu quero fazer só um adendo. A maioria de nós não quer mudar. A gente quer fazer ajustes na vida velha. A gente vai fazendo avaliações, vai fazendo os nossos cálculos do quanto a gente vai perder. Se for perder muito, eu não mudo. Se eu for perder pouco, eu ajusto. Quando Jesus está falando aqui para os discípulos de João Batista sobre o jejum, Jesus está falando assim, querido, veja bem, quando ele diz assim, então contou-lhes a parábola, ninguém tira um remendo de roupa, o que ele está dizendo assim, é que não é sensato você querer fazer ajustes quando se requer mudanças, reforma total. Seu problema é que você não sai do lugar, é porque você faz ajustes de conveniência na sua vida. Você não quer reforma total. Sabe quem quer reforma total? Se entrega por inteiro, já esqueceu de reputação, não está nem aí para a reputação, não está nem aí para o que os outros vão falar, simplesmente que a vontade de Deus se cumprindo na vida dele ou na vida dela. Mas a maioria de nós quer fazer ajustes. Só que quando a gente pensa em fazer ajustes, a Bíblia diz que o ajuste da roupa nova nunca se adequará à vida velha, à roupa velha. A analogia é mais ou menos o seguinte: Deus tem uma mudança para a tua vida e ela é completa, só que você só quer uma parte dela. É como se Deus pegasse assim, disse assim, eu tenho uma roupa novinha para ti, novinha, você quer? Aí você olha para a sua roupa toda velha, com um buraco bem aqui, e você olhasse para a roupa nova, olhasse para a roupa velha e disse, não, me dá só um pedacinho dessa roupa nova, que eu vou costurar bem aqui. Aí você tapa o buraco da roupa velha com um pedaço da roupa nova. É o que a gente faz, a gente pega um pedaço da Bíblia, costura em algumas partes da nossa vida e rejeita todo o restante da roupa velha, da roupa nova, para continuar vivendo de maneira velha. Se você quer Cristo de verdade e você quer viver novos níveis em Deus, você tem que abrir mão totalmente da roupa velha, tem que deixar sair o velho para entrar o novo. Esse é o convite de Jesus hoje. Deixa essa tua maneira enganosa. É um engodo que está no teu pensamento, na tua mente, a nível de conforto. Todos os argumentos que você usa para se manter aí são mentiras do diabo, para que você não cresça, para que você fique estagnado. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te convido a abandonar esse estilo de vida velho e entrar em um novo estilo de vida que nunca se conforma, que está sempre andando na direção da vontade de Deus. Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus.